Obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui. Aliás, você, toda vez que a gente chama, quer que você esteja numa fase de prestígio ou de pouco prestígio, você vem correndo e faz aquilo que tem que ser feito pelo homem público mesmo, sentar e prestar conta, né? Sentar e prestar conta. E a última como prefeito, né, Duda? Que aí é a última entrevista sua como prefeito, mas claro que você deve continuar vindo aqui, até porque, jovem do jeito que você é, com 2 mandatos de prefeito, a sua carreira política tá começando. Mas eu gostaria que você fizesse primeiro uma análise global, assim, do seu segundo mandato. Bem, professor Duda, o primeiro mandato eu peguei a economia superaquecida, estava aquele boom imobiliário, o governo Lula liberando financiamento, crédito consignado para todo mundo e aí eu acabei me beneficiando bastante disso. Fui atrás do governo do estado, do governo federal, consegui muito dinheiro, fizemos muita coisa. Muita coisa eu aprovei no primeiro mandato e só estou conseguindo fazer agora. Já no segundo mandato a coisa inverteu, né? Depois do governo Dilma houve um processo de desaceleração da economia, o Brasil entrou em um processo recessivo. E eu, como já tinha vivenciado períodos de crise na época do Nilson, na época do Tuga, eu decidi colocar o pé no freio. Mesmo assim, aos poucos eu fui liberando recursos que eu já havia aprovado. Então, liberei o recurso da estação de tratamento de esgoto, o dinheiro do PAC, são obras que estão sendo feitas. Várias obras com o governo do estado. Bauru foi a cidade, tirando a capital, que mais recebeu recurso do governo do estado. Nós duplicamos Bauru e Acanga, Bauru e Pau Sul, está saindo as marginais, Nações Norte. O hospital de base foi reformado, a maternidade ainda está sendo reformada, então teve muita obra do governo do estado e muita coisa bacana do governo federal, né? Então consegui terminar o viaduto, reformamos aí, estamos terminando uma reforma no pronto-socorro, estamos no estágio bem adiantado de reforma da estação ferroviária, tem bastante coisa bacana. Agora, esse segundo mandato é um segundo mandato muito mais complicado, né? Se eu não tivesse feito algumas coisas no meu primeiro mandato, eu não teria sobrevivido a esse segundo mandato. Então, a arrecadação minha melhorou de 300 milhões para 1 bilhão, mas só esse ano eu devo ter perdido algo de 30, 40 milhões de arrecadação. Esses números nós ainda estamos fechando essa semana. Sexta-feira eu devo fazer uma entrevista coletiva para fazer um balanço e apresentar os números do governo. Em algumas áreas a gente conseguiu avançar bastante, mas tem muita coisa por fazer ainda, né? O gostoso de ser prefeito de Bauru é isso, tem muita coisa por fazer. É uma cidade relativamente pobre, então a prefeitura tem que se desdobrar, né? Mas eu fico muito feliz e tenho uma gratidão muito grande com os servidores da prefeitura que me ajudaram ao longo desse tempo e de poder estar entregando a prefeitura com as contas em dia. Está em dia. Todos os fornecedores em dia, pagamento de funcionário, 13º, todo em dia, nada atrasou esse final de ano, né? A gente não sabe, mas vai ter um dinheiro em caixa, a gente ainda não sabe quanto, estamos essa semana pagando as últimas contas do ano, mas eu fico muito feliz de poder deixar a prefeitura realmente em dia, para o próximo prefeito poder assumir com muita tranquilidade, né? Mas para isso eu tive que pisar no freio e muita coisa que eu ia fazer eu acabei adiando, mas eu acho que a gente tem que pensar no todo, né, na cidade, e não pensar individualmente. No segundo mandato, quais as obras mais importantes, Rodrigo, você ainda conseguiu fazer com toda essa falta de dinheiro? Bem, professor Duda, nós entregamos ao todo 15 poços, isso dobrou a produção de água da cidade. Só para você ter uma ideia, o Rio Batalha, hoje a gente tirava 50% da água da cidade do Rio Batalha, caiu para 35%. Ao mesmo tempo, a gente investiu pesado em obras de pavimentação, foram mais de 3 mil quadras, o PAC, consegui fazer 1/3 do PAC, do que foi financiado, o resto vai ficar para o Gazeta, mas bairros inteiros, como Jardim Solange, a Vila Industrial, foram asfaltados. Nós temos aí o viaduto inacabado, que foi agora do segundo mandato também. Teve uma obra grande de drenagem na região do Meridota, que é a passagem, a travessia do Córrego Barreirinho, foi uma obra grande também com recurso do governo federal. E uma coisa bem bacana que eu deixo agora para o próximo prefeito é um grande número de projetos prontos. Então deixo para ele pronto o projeto da reforma da estação de tratamento de água, o projeto pronto das Nações Unidas, de combate às enchentes das Nações Unidas, então ele vai poder ir atrás de recursos. Deixo vários projetos
prontos de obras na área de educação e saúde. Né? Nós entregamos aí mais de 50 escolas. Então, foi um governo que fez bastante coisa mesmo com tanta dificuldade. Né? A estação de tratamento de esgoto, apesar de alguns problemas, tem 200 funcionários trabalhando na obra. A obra está no estágio bem adiantado. Em abril, se os equipamentos forem agora... Está vindo o dinheiro federal? Está vindo. Tá Essa vindo. semana chegou mais 5 milhões para a obra. Não está atrasando. Tudo bem que eu ligo lá para cobrar toda semana. Era dinheiro da fundo perdido, né, Rodrigo? Era, Esse dinheiro está lá, né? tá lá, não vem. Eles pagam por medição, né? Então a gente vai medindo a obra, eles vão mandando recursos. Essa semana mandaram mais 5 milhões. E a obra tem 200 funcionários. Se os equipamentos chegarem agora no começo do ano, em abril já começa o pré-tratamento do esgoto. Né? E é uma obra muito bacana, uma obra de quase 150 milhões de reais. Então é uma obra muito legal e que dos interceptores, que a canalização dos esgotos ao longo dos córregos, nós praticamente concluímos. Só faltam algumas ligações para que o esgoto esteja 100% canalizado. Então, foi bacana. Eu acho que o sentimento de dever cumprido, é claro que tinha muita coisa que eu gostaria de fazer, claro que tinha, mas se olhar para trás e ver, acho que a gente conseguiu avançar bastante. O tratamento de esgoto, nos seus cálculos, demora o quê? Mais 1 ano, 2? A empresa, professor Duda, é uma empresa pequena, uma empresa que ganhou a licitação, ganhou a concorrência. Então ela vai fazendo de acordo com o capital de giro dela. E ela tem um medo muito grande de investir pesado e não receber. O que é um grande absurdo, porque nós temos dinheiro no fundo de tratamento de esgoto. Né? Quanto tem no fundo? Tem mais de 100 milhões. Tem né? 150 milhões hoje. Pelo amor de Deus. Um dinheiro bacana. E aí isso, enfim, é um presentão aí, uma mega cena aí acumulada aí para o próximo prefeito. Né? Mas eu tenho certeza que assim, em 1 ano acaba a obra e aí a cidade vai começar a pensar em outras coisas. Né? Em muitas delas eu deixo aí os projetos já prontos. Isso é bem bacana. O PAC, quantas quadras asfaltadas vocês estão entregando? O PAC são 700 quadras. Nós estamos fechando os cálculos, mas acho que deu para fazer umas 250 quadras das 700. Então aqui do lado no Solange, por exemplo, já acabou, né? Foram 83 quadras. Estamos entrando aqui no Ouro Verde, o dinheiro veio. É que assim, quando as pessoas acham que o dinheiro veio, ou muita gente também fala assim, Rodrigo, você foi buscar o dinheiro lá em Brasília, eu acho que eu venho com uma mala cheia de dinheiro, né? Não é nada disso. Na verdade, a gente tem que apresentar projeto, participar de uma seleção, aprovar o projeto. E hoje o governo federal manda se o serviço for feito. Né? Então, esses dias mesmo um vereador estava falando, porque a empresa já recebeu. Não recebeu nada, ela só recebe se ela fizer. É feita uma nota, alguém atesta o serviço e aí o governo federal vem e paga. Né? E no caso do governo federal do empréstimo do PAC, está sendo feito no ritmo. Teve alguns lotes que a construtora ela desistiu do lote porque o preço do asfalto subiu bastante, a empresa também não está bem das pernas. E aí essa semana está sendo publicado esses 2 lotes, que é o Jaraguá e o Santa Edvíges. Mas os outros lotes estão tudo em obra, Tangarás, aqui essa região aqui do Ouro Verde está passando as galerias. É um negócio meio complicado, claro que passa a galeria, estoura cano de água, cano de esgoto, mas está fazendo, isso é bem bacana e a cidade vai superando esse problema do asfalto para poder investir em outras coisas. Né? Está chegando bastante pergunta aqui. Vamos dar prioridade para o telespectador. E vamos responder rápido. Porque é a última vez que ele vai conversar com o prefeito de Bauru no cargo. Claro, vai continuar conversando. Mas me manda pelo Facebook, pelo WhatsApp. E vai continuar conversando com o Rodrigo aqui na TV Prevê também, claro, e nos outros canais que o Rodrigo tem. Como o Rodrigo deverá ser candidato ou provavelmente deputado federal. Vamos perguntar isso depois para ele. Mas vamos ver umas perguntas aqui. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Prefeito, a prefeitura fez a sua parte, criando o ecopontos e o ecoverde, mas a população continua sujando a cidade e até nas estradas rurais são jogadas lixo. Pena que não dá para retirar e aproveitar o esterco cerebral e produzir verduras saudáveis. Bem, professor Duda, a gente tem um problema com a sujeira realmente na cidade inteira. Os ecopontos ajudaram muito porque eu vejo os números, foram milhares de toneladas de resíduo que as pessoas levaram até os ecopontos e não jogaram em praças, em canteiros e tudo mais. Mas tem muita gente que ainda joga, né? Então é um processo que tem que ser um processo cultural de mudar a cabeça das pessoas.
Infelizmente nem todo mundo tem um compromisso com a cidade e por onde a gente anda a gente vê ainda infelizmente pessoas jogando lixo. Mas os ecopontos foi uma boa saída e ao mesmo tempo a coleta seletiva ganhou mais 2 cooperativas e hoje o volume de lixo que vai para reciclagem também é bem maior. É lamentável, isso daí é uma verdade, essa falta de cultura em termos de limpeza do brasileiro é de uma tristeza. Não só o problema de lixo na rua, né? O problema da dengue. A dengue, em alguns países latinos até, a dengue já foi eliminada porque o mosquito não tem como proliferar. E no Brasil, o crescimento do mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e etc, é uma vergonha realmente pela falta de limpeza do brasileiro. Ontem nós confirmamos mais 6 casos de dengue aqui em Bauru, infelizmente. As equipes estão na rua, visitando as casas, mas mesmo assim muita gente acumula muito lixo ainda. E aí vem a chuva, calor, né, tudo que favorece a proliferação do mosquito. Eu vi uma observação, não sei se foi do próprio secretário, a maior quantidade de mosquito é dentro das próprias residências. É um verdadeiro absurdo isso, né? É onde estão os criadores, caixa d'água aberta, e o cara não se preocupa que está bebendo água suja, aquela edícula lá do fundo que está aquela privada aberta lá e o mosquito proliferando. Usa até, né? Aí, no Brasil tem uma mania que as pessoas têm de botar pratinho embaixo de vaso. Isso é uma mania, molhou a planta, molhou o chão, 2 horas depois está seco. O calor que a gente faz, para que ficar botando pratinho, acho que não vai escorrer terra, escorre do mesmo jeito só que é aquela coisa. E lixo, as pessoas... em 24 horas ele já botou o ovo e criou. E as pessoas adoram acumular lixo no Brasil, também tem essa questão, né? Vamos lá. O Luiz Carlos da Bela Vista agora. Boa tarde, professor Duda, e um feliz ano novo. Obrigado pela oportunidade dada a nós, telespectadores, analfabetos virtuais, de perguntar aos gestores nossas dúvidas como munícipes. Rodrigo, gostaria de saber quando vou passar em cima do viaduto e olhar para baixo e enxergar o rio Bauru limpo. Tá perto. Estou esperando ansiosamente. Feliz ano novo para você também. Bom descanso. Tá perto porque agora em janeiro terminam as últimas ligações, o esgoto já está chegando na estação de tratamento de esgoto. Isso eu nem cheguei a divulgar. Porque, na verdade, o que eu queria divulgar era o Rio Limpo, né? Mas não consegui, mas o esgoto já está canalizado, chegando até a estação de tratamento de esgoto. E agora o que está faltando são as últimas 3 ligações para que o esgoto 100% caminhe dentro da canalização. Está sendo feita agora a ligação do córrego Água da Grama, que é a ligação que vai fazer com que toda a região oeste da cidade, o esgoto caia dentro desses interceptores, desses canos. E então é uma notícia boa aí que o Gazeta vai poder dar no começo do ano. Dona Neuza, da Rua Araújo Leite, quadra 8. Rodrigo, ficou a desejar. Você não conseguiu trocar as luminárias da Rua Araújo Leite durante esses últimos 4 anos. E nem o Nico Mondelli conseguiu pintar as faixas de pedestre da Marcondes Salgado com Araújo Leite. Toda vez que precisei, eu pedi para o Marquinho da Diversidade, o qual me atendeu muito bem. Mas mesmo assim, eu desejo um feliz ano novo para você e para toda a equipe da TV Prevê. No primeiro governo, no primeiro mandato, eu consegui trocar a iluminação da cidade inteira. E essa moradora, ela me cobra toda vez que eu estou aqui em relação à iluminação da Araújo Leite. Infelizmente, nós tivemos essa briga com a CPFL. CPFL mudou da água para o vinho. A CPFL era a grande parceira dos municípios. A CPFL parou de investir em iluminação pública. A prefeitura teve que entrar com uma ação com a CPFL e a gente não conseguiu avançar na iluminação pública nesse último governo. Mas ela tem razão, ela me cobrou bastante, mas isso é algo que eu não consegui fazer. O Márcio da Pousada. Prefeito, quando vai sair o asfalto na Pousada da Esperança 2
que está previsto no PAC. Bem, professor Duda, eu já fiz quase o asfalto na pousada inteira. Está faltando pouquinho, está contratada, a empresa lá chama Forte Pave, ela está fazendo. Se vocês observarem aí no bairro, vocês vão ver as máquinas aí. Eu sei que está fazendo porque a gente está fiscalizando, eu tenho ido visitar. Então, em relação à pousada, existem coisas por fazer, mas eu fiz muito nesse bairro, eu sei disso. E ele ainda reclama, dizendo que está faltando remédio no posto de saúde da pousada. Tem que ver que remédio que é, viu, professor Duda? Porque tem remédio que eu recebo do governo do estado, tem que avaliar exatamente qual que é o medicamento. Porque quando fala remédio, a gente tem um estoque grande de remédios, mas às vezes algum remédio que alguém pede não é o mesmo nome que a prefeitura compra. A prefeitura compra pelo SAL, a prefeitura não compra por marca, né? Então precisa dar uma olhada qual que é o medicamento que ele não encontrou aí no posto. Por favor, me avisa para a gente poder ir atrás. O Fernando, secretário da Saúde, acho que é herói nacional. Acho que é o único secretário ou ministro da Saúde que conseguiu ficar 8 anos no cargo, hein? E apanhou bastante. Mas mesmo assim nós tivemos grandes avanços, porque eu fiz as UPAs, o Bauru já tinha fechado aqueles pronto-socorros de bairro. É verdade. Eu fiz as UPAs. Com as UPAs eu consegui sobreviver à crise do hospital de base. Se eu não tivesse com as UPAs abertas, o pronto-socorro não aguentava segurar o tranco do fechamento do hospital de base. Aí o hospital de base foi sendo reformado, a FAMESP melhorou muito o atendimento lá. Ainda faltam leitos. E hoje as UPAs elas desafogaram o pronto-socorro central, né? E ao mesmo tempo, quase 15 unidades básicas também foram inauguradas. Então, deu uma boa aliviada, mas é uma demanda contínua, né? Hoje a prefeitura gasta 200 milhões por ano na área da saúde e eu consegui, com a fundação, colocar mais 100 médicos para trabalhar aqui em Bauru, que não foi fácil, né? Isso foi um ganho também. Está funcionando bem, Rodrigo? Está funcionando muito bem. O que eu não consigo ainda preencher todas as escalas é de pediatras. Faltam pediatras hoje na cidade. Falta no país inteiro, né? Falta no Brasil a gente inteiro. vê na grande mídia, né? Muito médico que está se formando agora está escolhendo trabalhar com estética, com outras áreas da medicina, área de exames. E, infelizmente, essa especialização em pediatria, nós não temos ainda os especialistas na quantidade que a gente precisa. Mas é um esforço grande. O Fernando se desdobrou aí e a gente conseguiu conquistar também. A gente não sabe ainda. Ponto alto foram a construção das UPAs, né, Rodrigo? Foi, olha, quem é atendido lá, quem não é atendido na UPA reclama, mas sem ir lá olhar. As pessoas que são atendidas nas UPAs não reclamam do atendimento. Isso eu sei porque eu avalio, eu monitoro. As pessoas têm meu celular e me mandam. Nas UPAs as pessoas são bem atendidas. Um ou outro caso, algum médico mais grosseiro, enfim, às vezes acontece a transição de um plantão para o outro, mas melhorou bastante e agora no finzinho eu consegui ainda dar uma boa reformada no pronto-socorro central. O Eduardo Lopes, do Parque das Camélias, ele fala: senhor prefeito, em 8 anos da sua administração, centenas de bauruenses morreram às portas do pronto-socorro, pela precária situação que temos na saúde local. Hoje falta um remédio nas farmácias da prefeitura. O senhor já se colocou no lugar das famílias que enfrentam esses graves problemas? Bem, professor Duda, eu já disse isso várias vezes. O problema de falta de leito hospitalar em Bauru tem um endereço, chama-se Governo do Estado. A prefeitura não é dona de hospital nenhum. As pessoas vão para o pronto-socorro, aguardam por uma internação hospitalar, essa internação é solicitada ao governo do estado. Hoje em Bauru está faltando em torno de 30, 40 leitos, que eu acho que vai ser resolvido com o Hospital Manuel de Abreu. Essas pessoas que estão lá aguardando no pronto-socorro, muitas vezes acabam tendo alta na maca do pronto-socorro, são atendidas pelo médico do pronto-socorro, mas precisariam estar sendo atendidas dentro de um leito hospitalar. Bauru é uma cidade que tem 6 hospitais. Esse problema de falta de leitos não é da prefeitura. Foi dito várias vezes na campanha, os candidatos dizendo que iam resolver o problema hospitalar de Bauru. O problema do hospital tem que ser resolvido, mas não é um problema da prefeitura. A população de Bauru sofre com isso, essa falta de leitos. Os casos mais emergenciais acabam passando na frente. Os casos emergenciais não são apenas de Bauru, são da região. E as pessoas em situações
menos emergenciais ficam esperando por esses leitos. Então, esse é um problema que precisa ser atacado. O governo do estado sabe disso, vai reformar agora o Hospital Manuel de Abreu e eu acho que isso vai ser vencido. Mas isso não é da prefeitura. Tá? O pronto-socorro são médicos da prefeitura para atender as situações mais emergenciais. O Fabiano Ferreira, do Centro. Prefeito, o senhor ainda vê como positiva a aquisição da estação ferroviária? Vejo sim. Nada foi feito lá. Como chama? Fabiano Ferreira. Ô Fabiano, vai lá na estação, pelo amor de Deus, cara. Passa em frente, a estação inteira foi revitalizada, a fachada foi pintada, tem 20 entidades trabalhando dentro da estação. Só que eu estou fazendo a reforma aos poucos. Eu não vou gastar todo o dinheiro da prefeitura para reformar um prédio antigo e deixar faltar recurso em outras áreas. A estação foi reformada, está sendo reformada aos poucos. A fachada já foi entregue, foi revitalizada. Dentro a gente já tem um andar inteiro com entidades na área cultural dando curso para crianças, para adolescentes. Então tem muita coisa já acontecendo no prédio. Agora, existem outras prioridades? Claro que existem. Né? E por isso que eu não gastei 6 milhões, que era o preço da reforma desse prédio, de uma vez. Nós estamos fazendo aos poucos, com funcionários da própria prefeitura. Agora, para pintar o prédio, a Seara usou mão de obra de presos, para não ter que contratar nenhuma empresa. Então, nós pegamos mão de obra prisional, botamos os presos para pintar. Então, a estação, aos poucos, está ganhando vida, sim. E faz parte da cultura de um povo preservar a história. Né? Então, ao mesmo tempo que existem outras tantas ações importantes, a preservação daquele patrimônio também era importante. Como foi seu relacionamento nesses últimos 4 anos com a Câmara Municipal? Professor Duda, eu já fui vereador por 8 anos, então eu sei como é que funciona a Câmara Municipal. 99% dos meus projetos foram aprovados. Mas, se eu for dizer que eu só tive facilidade, é mentira. Né? Eu sofri bastante, né? Apanhei bastante, mas eu acho que é o papel da Câmara. O papel da Câmara é cobrar, fiscalizar, exigir. Muitas vezes a Câmara quer algo para ontem e, infelizmente, a Prefeitura leva tempo. Para contratar um funcionário, você tem que fazer concurso público. Para você poder comprar um determinado produto, um copo que seja, a Prefeitura tem que fazer uma licitação, que é um processo para poder escolher o copo mais barato. Então, a Câmara me cobrou bastante, mas eu não ligo disso não. Eu acho que é o papel da Câmara fiscalizar, cobrar, enfim, a relação minha foi muito tranquila, muito transparente com os vereadores. Quando eles me cobravam, eu ia na Câmara, discutia, conversava, prestava contas. Alguns secretários meus foram transparentes até em excesso, colocaram a público todos os problemas que existem. E isso foi bem bacana para a gente poder enfrentar cada um dos problemas. Então a relação com a Câmara foi fácil? Não, não foi. Mas foi uma relação bem harmônica. Né? E de certa forma, a maior parte dos projetos, com exceção de algumas coisas bem polêmicas, enfim, a maior parte dos projetos acabaram passando. Ô Rodrigo, uma das críticas nos 8 anos que se dizia era exatamente em cima do planejamento, que faltavam projetos na prefeitura. Você dá a mão à palmatória, realmente numa certa fase do governo, a sua administração estava pobre em projetos? É que, Duda, o que acontece? Quando eu recebi a prefeitura, eu recebi com um estoque de projetos que a administração do Tuga tinha feito. Eu usei esses projetos para captar recursos. São projetos de escola, projetos de unidade de saúde, projetos de galerias, projetos de pavimentação. Nesse segundo mandato eu tive que fazer projetos novos. Eu deixo para o Gazeta quase 40 projetos prontos de praças, deixo projetos de várias unidades de saúde, projeto do pronto-socorro, projeto das Nações Unidas, projetos de galerias aí. Então a gente deixa agora um estoque pronto de projetos para que o Gazeta possa ir atrás de recursos. Eu consegui com os meus projetos, com os projetos que eu recebi do TUG e com os projetos que a Prefeitura fez, quase 2 bilhões de reais. Foi muita coisa que a Prefeitura recebeu ao longo desses 8 anos. Isso teve um esforço de toda a minha equipe, teve um esforço da minha equipe de convênios, teve um esforço da minha vice-prefeita. Então teve um conjunto grande.
Com o governo do estado eu tive o apoio do deputado Pedro Tobias. Então, assim, a prefeitura faz os projetos e tem que correr atrás. Agora não tem mais dinheiro no governo do estado e não tem mais dinheiro no governo federal. Então agora é uma hora boa para fazer projetos novos, para que a próxima administração, assim que o governo voltar a liberar recurso, possa ir atrás. Agora, se alguém bater na porta do governador do governo federal, não vai receber nada, né? E recursos que eu aprovei no primeiro mandato, eu só fui liberar 3 anos depois, porque o governo federal também apertou a torneira, fechou, enfim. É o caso do PAC. Foi liberar o dinheiro do PAC 3 anos depois, né? O dinheiro da estação de tratamento de esgoto, 3 anos depois que foi aprovado, que foi liberado. Então, assim, as coisas não são fáceis, mas tem que ir atrás. Eu vi um hábito no meu governo de toda quarta-feira ir ou para São Paulo ou para Brasília atrás de dinheiro, e deu certo. Do Minha Casa Minha Vida nós conseguimos 10 mil unidades, nenhuma cidade do interior conseguiu isso. A gente conseguiu fazer muito. Agora, isso não quer dizer que não existam mais demandas, né? A cidade não parou de crescer, muita gente veio da região para cá, atrás de oportunidade. E agora talvez um dos grandes desafios seja fazer com que a economia volte a crescer, né? Para que a cidade não pare. Só 10% dos municípios do estado de São Paulo tem o certificado da Previdência Social aprovado hoje. Bauru está incluído nesses 10%? Nós estamos fechando os números, professor Duda, mas hoje, numa avaliação que teve ainda ontem, dos 645 municípios, 73 apenas estão com... 11%. 73% estão com a parte previdenciária em dia, e um deles é Bauru. 73 municípios. 73 municípios. Eu dei continuidade a uma estratégia do Tuga de pagar em dia a Previdência. Nós renegociamos o cálculo atuarial logo que eu entrei. E hoje tem 500 milhões no caixa da Previdência Local. E é dinheiro que vai garantir no futuro a aposentadoria dos funcionários da Prefeitura. Muito bom. Né? Então está em dia. A maior parte dos municípios parou de pagar a Previdência para poder pagar salário, para poder pagar combustível, energia elétrica, enfim. No caso da Prefeitura de Bauru, a gente está com tudo em dia ainda. Isso permite que a Prefeitura continue acessando recursos junto ao governo federal. Quando o município deixa de pagar a Previdência, o município não recebe mais nada do governo federal de transferência voluntária. Então é algo que é muito sério e a gente manteve esse rigor até o fim. Ticão, olha o Ticão aqui, ó. Grande Ticão. Caro amigo Rodrigo, muito obrigado por ter dado atenção ao Parque Viaduto, que está tudo em ordem. O que precisar pode contar comigo. A única coisa que faltou foi o posto de saúde da Vila Jardim Jussara. Obrigado por ter ajudado nós do bairro. Um feliz ano novo para você e para o professor Duda. O Ticão é um cara especial, é um cara que ajuda a comunidade, presidente de associação de moradores. Ele gosta. Existem aí alguns abnegados aí nos bairros da cidade, um deles foi o Ticão, a região dele foi quase que 100% asfaltada. O posto de saúde está pronto, mas eu decidi não inaugurar. Vou deixar para o Gazeta botar a placa, inaugurar, porque eu precisava segurar a despesa. Eu estou com 2 postos de saúde prontos, que eu vou deixar para o Gazeta inaugurar. Um é o da Vila Celina, aí do Jardim Jussara, e o outro é o do Jardim Chapadão. Os 2 estão prontos, mas eu seria irresponsável em contratar os profissionais de saúde, colocar lá e depois não ter dinheiro para pagar o salário. Então, esses 2 postos estão aí prontos, são postos do Programa de Saúde da Família, e que eu tenho certeza que agora, ano que vem, tendo um pouco de sobra de recurso, o Gazeta vai contratar e vai colocar para funcionar. Ana Maria do Terra Branca. Rodrigo, o que tem a dizer sobre a resolução publicada no Diário Oficial do dia 24 de dezembro, que estabelece um projeto de lei que gera despesa para o pessoal da FUNPREV, resolução que fala sobre reajustes salariais. Isso quer dizer que os aposentados não terão reajustes iguais às pessoas da ativa? Lembra que o prefeito tirou o vale compra de muitos dos aposentados. Isso foi uma grande mentira que o sindicato vendeu, a história do vale compra, né? O vale compra eu dei de uma outra forma. A prefeitura não pode, junto com despesas previdenciárias, dar vale refeição, vale alimentação, vale compra. Isso não pode
é proibido no Brasil inteiro, e o Tribunal de Contas determinou que a prefeitura parasse de fornecer. Não fui eu que tirei nada disso. Isso é uma grande mentira que o sindicato vendeu ao longo desses anos. Eu lembro. Bauru não foi a única cidade que teve esse problema. Todas as cidades que pagavam vale alimentação para os funcionários, isso foi cortado. E eu dei isso em dinheiro de uma outra forma para os aposentados. A prefeitura não quer, de maneira nenhuma, criar nenhum problema para os aposentados, pelo contrário. Os reajustes previdenciários vão acompanhar os mesmos reajustes dos demais servidores. O regime é único e isso deve continuar acontecendo, né? Na verdade, o que está tendo é apenas uma interpretação equivocada disso, tá? O próximo prefeito vai ter a responsabilidade de continuar fazendo os reajustes. A minha folha de pagamento era 7 milhões, foi para 22 milhões de reais. Para isso eu tive que aumentar o orçamento e implantar os planos de cargos, carreiras e salários. Melhorou para a maior parte, 90% dos funcionários melhorou muito, mas nós tivemos algumas categorias que não conseguiram avançar dentro do plano de carreira e vão precisar aí ter, de certa forma, algumas correções ao longo do tempo. Mas eu tenho um carinho especial com todos os servidores, com todos os aposentados, e nunca o servidor teve tanto benefício quanto durante o meu governo. O Pedro Valentim pergunta: prefeito, como explicar que falta leitos e remédios na saúde municipal e, ao mesmo tempo, a Secretaria da Saúde cedeu dinheiro para a reforma da estação ferroviária? Por favor, nos explique isso. Ô Pedro, faz o seguinte, você é um menino inteligente, faça um pedido pela Lei de Acesso à Informação, tá? E você vai verificar que a Secretaria de Saúde não participou agora da reforma da estação ferroviária, tá? Ela não participou dessa reforma, ela participou lá atrás da aquisição, porque ela iria ser transferida a Secretaria de Saúde para dentro do prédio. Em relação à questão de leitos, né, da mesma forma, eu já disse isso aqui, leitos hospitalares não são da Prefeitura, a Prefeitura não tem leito hospitalar. Do Estado, né? A Prefeitura tem lá macas para atender as pessoas que chegam e emergencialmente precisam de atendimento. O que precisa é que o governo do Estado abra novos leitos na cidade, para que a pessoa que está esperando numa maca possa entrar dentro de um hospital e ser atendido por um profissional de dentro de um hospital, tá? Então, Pedro, você é um cara inteligente, então o que eu quero te esclarecer é exatamente isso, né? A falta de leitos hospitalares de Bauru não é da Prefeitura, tá? E se algum medicamento está faltando, eu vou verificar, porque não é para estar faltando. Os medicamentos foram comprados, a gente tem estoque. Agora, não adianta alguém ir lá querer encontrar na Prefeitura Melhoral. A Prefeitura não compra Melhoral, a Prefeitura compra ácido acetil salicílico. Então, tem pessoas que vão procurar um determinado medicamento pelo nome comercial e a Prefeitura, ela vende, na verdade, ela compra e distribui uma quantidade absurda de medicamentos. São milhões que a gente gasta com medicamento, a partir do nome do sal que é fabricado, que é utilizado na fabricação desse medicamento. O José Leme, da Nova Paulista. Rodrigo, você no primeiro mandato foi um bom prefeito. No segundo mandato foi mau. Tanto que não conseguiu eleger o Renato Purini, do seu partido. Uma reportagem ontem na TV Prevê, a maioria das pessoas entrevistadas no Calçadão criticaram a sua administração no segundo mandato. O que você tem a dizer? Professor Duda, eu já disse aqui, né, a Prefeitura tomou uma decisão. Eu acho que se a cidade tivesse eleito o José Leme teria gasto todo o dinheiro da Prefeitura e estaria saindo por cima. Mas não elegeu o José Leme, elegeu o Rodrigo. E eu tive a responsabilidade de colocar o pé no freio. Esses últimos 4 anos, eu disse não para muita gente e teria dito de novo. A Prefeitura não é lugar para paraquedista, para artista. A Prefeitura é lugar de gente responsável. Esses 4 anos, eu tive que dizer não para muitas coisas, cortar hora extra de funcionário, cortar plantões, para fazer com que o dinheiro desse, para eu chegar agora no final do ano e falar, olha, eu estou entregando a Prefeitura em dia, a maior parte das prefeituras estão atrasando salário, muitas prefeituras não pagaram o 13º, eu paguei tudo, paguei a Previdência, paguei todas as dívidas que estão parceladas da Prefeitura.
E mesmo assim estou asfaltando bairros, estou entregando postos de saúde, estou entregando escola, estou com 4 escolas em obra, uma ficou pronta essa semana, ainda não sei se eu vou entregar, vou lá avaliar hoje para ver se ela vai estar redondinha para entregar. Se não tiver, o Gazeta entrega agora no começo do ano. Vou entregar o posto de saúde do Nova Europa agora essa semana. O pronto-socorro, dei uma reformada geral nele. E estou dando a ordem de serviço essa semana da ampliação do pronto-socorro. Tem muita coisa que eu estou fazendo, Zé. Agora, você precisa andar pela cidade. Bairros inteiros foram asfaltados. Foram 15 poços. A cidade tem 30 poços. 15 foi eu que entreguei. Então, assim, eu não posso dizer que o meu governo tenha sido ruim. Eu sei o quanto que meus secretários trabalharam. Né? Passei a entregar na área da educação material escolar e uniforme para todas as crianças, coisa que não tinha. Entregamos 53 escolas. Então, assim, muita coisa foi feita. Né? Eu ainda essa semana vou fazer uma coletiva de imprensa para divulgar os números corretos de quanto a gente investiu. Só para você ter uma ideia, a prefeitura gastava na área social 7 milhões com as entidades. Hoje a gente investe 28 milhões. Então, assim, muita coisa aconteceu nessa cidade. A cidade ganhou mais um shopping, ganhou mais um distrito industrial, mais 2 distritos privados, 10 mil apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Então, foi muita coisa, sim, e eu tenho uma gratidão muito grande por ter estado à frente da prefeitura ao longo desses anos. Sem querer defender o Rodrigo, viu, Zé? Querer comparar 7, 8 anos atrás com os últimos 2 anos, é só olhar para o Brasil. Você vê que a única coisa que melhorou no Brasil foi a seleção brasileira na mão do Tite. E o resto é marcha ré em tudo. Então, e vou dizer uma verdade, não se falou nenhum momento aqui. O Rodrigo, inclusive, teve o pé no freio nesses últimos anos e ele deve bastante à colaboração do secretário de Finanças dele, o Marco. Ele vai dar a opinião dele agora, que eu entrevistei diversas vezes aqui, que é um menino inteligente. A hora que começou a crise, ele falou, ou a gente começa a guardar, ou nós vamos chegar capengando no final. Ele sempre teve a coragem de falar. Acho que o Rodrigo teve alguns bons secretários, alguns razoáveis, e gente ruim tem em tudo quanto é lugar. Né? Agora, o Marco, para mim, um secretário nota 10, um menino com a cabeça no lugar, e tenho certeza que você se baseou bastante também nas opiniões do Marco, né, Rodrigo? O Marcos, ele está 12 anos à frente da Secretaria de Finanças, ele fez um trabalho maravilhoso. Todo começo do ano, professor Duda, a gente já tomava uma decisão de reservar o dinheiro do salário dos funcionários. Eu sei disso. Então isso foi a prioridade todos os anos. O nome escolhido agora pelo Gazeta, que é o meu secretário de administração, para ser secretário de Finanças, o Everson, é um menino também excepcional, inteligentíssimo e com certeza vai dar continuidade a esse trabalho do Marcos. Não tem muito segredo da administração pública, mas tem que ter muito trabalho, muita dedicação, muita humildade. E o Marcos ajudou muito a fazer isso, porque uma coisa é você ter um plano de governo, outra coisa é você colocar isso em prática, né? Fazer as compras, as licitações, fazer os investimentos. Nós tomamos algumas decisões ao longo do tempo de fazer a lição de casa para melhorar a arrecadação. Então nós fizemos as plantas genéricas, as atualizações, fizemos a revisão enfim, de várias formas de tributos que a prefeitura cobrava, né? Unificamos as taxas, revemos a tabela do ISS, e com todas essas fórmulas que a gente fez, enfim, de fazer a lição de casa, a gente conseguiu melhorar a arrecadação para poder respirar um pouquinho agora nesse período de crise, né? A maior parte das cidades estão sofrendo muito, e algumas, além da crise financeira, estão com a crise moral também. Você vê prefeitos e governadores, sendo presos, envolvidos com escândalos, coisas que Bauru não tem, né? Então, que bom que Bauru não está que nem Ribeirão Preto e tantas outras cidades aí que estão sofrendo com uma crise que, além da financeira, Osasco, é a crise moral, né? A crise ética, que é muito ruim. Muito bom. Agora você, pela TV, prevê se despedindo da população de Bauru, que elegeu você em 2 mandatos, e que você, sei lá, se você ainda vai ter vida política, se não vai, entendeu?
Pode ser até que você vire frade, não é isso, né? É só jogar futebol, eu sei que você nunca jogou, não É sabe só ruim de também. futebol mesmo. Então, eu quero que você se despeça do nosso telespectador. Bem, professor Duda, antes de mais nada, agradecer todas as oportunidades que eu tive aqui, todos os convites que me foram feitos, tanto para mim quanto para o meu secretariado, para estar aqui prestando contas com muita transparência. Bem, eu me esforcei ao máximo, lutei ao longo desses 8 anos, estou 8 anos sem férias, gosto muito do que eu faço, não me arrependo das decisões que eu tomei. É claro que eu gostaria de entregar muito mais coisa, tem muita coisa que eu deixo encaminhado, muita coisa o Gazeta vai poder entregar agora no primeiro e segundo ano dele ainda. Eu tive o prazer enorme de ser prefeito de uma cidade maravilhosa que é Bauru. Daqui 2 anos eu tenho o sonho de sair candidato a deputado, isso é um sonho que eu tenho. Se tudo der certo, daqui 2 anos eu volto para fazer campanha, enfim. Vou cuidar da minha vida pessoal agora, vou voltar a trabalhar em outras áreas, na minha área que é minha paixão, que é o direito, a advocacia. Quero poder voltar a dar aula, quero poder cuidar das coisas que eu cuidava, enfim, da área ambiental. E para mim é um grande prazer. Eu quero aqui agradecer a todos os servidores, eu tenho uma gratidão enorme a todos e desejar um feliz ano novo para todo mundo, né? Que o ano que vem seja um ano melhor, que o ano que vem a cidade volte a crescer, o país entre no rumo, que a Lava Jato realmente passe a limpo a política no Brasil, que o governo federal junto com, enfim, o legislativo façam as reformas necessárias, né, com muito equilíbrio, sem prejudicar a população, mas pensando que o país tem que mudar, que a gente não dá mais para a gente continuar nessa situação, né? Um país com 40 partidos, com processos políticos desastrosos, né? Com formas, enfim, de governar ainda da Idade Média. Então a gente tem que avançar, os processos têm que ganhar agilidade, e eu tenho certeza que o Brasil vai encontrar seu rumo. Então, torcer muito, desejar ao Gazeta que vem aí como prefeito toda a sorte do mundo. Eu estou torcendo muito, estou me reunindo com cada um dos secretários que ele está escolhendo para poder passar o serviço da prefeitura, passar o dia a dia. Eu torço muito para que dê certo, né? Torço mesmo e no mais só a minha felicidade aí de poder ter estado à frente dessa prefeitura. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez, professor Dutra. Rodrigo, obrigado pela presença, viu? Tá aí, eu acho que entrou menino, sai um homem maduro, há 8 anos de aprendizado, é um político muito mais maduro hoje. E eu falo a verdade, eu acho que no segundo ano, segundo mandato, ele foi um prefeito, entre tantos que eu vi por aí, um dos poucos que soube tirar o pé do acelerador. E dos governadores, o que eu mais vi tirar o pé do acelerador foi o Geraldo Alckmin. O Geraldo já está segurando, quando ainda se dizia que o Brasil era modelo para o mundo, o Geraldo já estava dizendo que ia faltar dinheiro. E tem que reconhecer isso, ele foi um grande estadista nesse aspecto. Hoje, não é ele que tirou o pé do freio, todo mundo tirou. Alguns estados já decretaram calamidade pública, funcionalismo público recebendo salário de novembro em 10 parcelas, 11 parcelas e etc. 13º, 70% dos municípios do país não pagaram. Esse é o Brasil. Agora, ficar chorando não resolve nada, o que o Rodrigo falou é uma verdade. Vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar, cada um dá a sua contribuição, e pensar naquilo, o que nós podemos fazer pelo país. Ficar sentado achando que vai cair do céu só cai avião, chuva, cocô de passarinho. Vamos trabalhar, não é por aí. Até amanhã estamos trazendo outra personalidade aí. Eu desejo ao Rodrigo boa sorte e oxalá. Eu não sei se ele vai ser candidato a deputado federal ou estadual, tomara que seja federal. O Bauru precisa de um federal e ele tem prestígio suficiente para tentar conseguir isso. Tchau.